lines ou plataformas de acionamento para veículos pesados híbridos a etanol, onde você tem um motor a etanol relativamente pequeno, alimentando via um gerador de magneto permanente, alimentando sistemas de bateria e com tração de motores de magneto permanente para fazer a tração do veículo. E a gente está projetando esse driveline de uma forma que ele seja um plug-in, que ele possa ser aparafusado em chassis existentes. Então você pode ter ônibus urbanos com alto rendimento rodando com etanol, um motor relativamente pequeno, 2,5, 2,8 litros, sendo, a gente não pode falar muito em inglês, né? O aumentador de autonomia, né? O range extender, né? Para a plataforma. Então a gente vê um uso muito interessante para transporte coletivo, usar o etanol para transporte coletivo. Se você considerar que tem 400 mil ônibus a diesel no Brasil, nas grandes cidades, dá para ver o potencial de utilização de etanol e o potencial de redução de emissões. A outra grande vertente que a gente vê também é o etanol como combustível para a produção de energia elétrica. Então nós estamos desenvolvendo uma família de motogeradores baseados em motores Scania, onde basicamente você pega um motor diesel, que é um motor de ignição por compressão, e a gente transforma esse motor diesel para um motor de ciclo Otto, um motor de ignição por centelha, através da introdução de sistemas de ignição, sistemas de controle, nova calibração do motor. E então, com isso, a gente pode usar etanol para gerar energia elétrica diretamente, sem nenhum aditivo, contrariamente àquilo que é feito ainda, por exemplo, pela Scania, no programa de ônibus dela, ela usa motores diesel e usa etanol com aditivos. Bom, eu não posso entrar em muito detalhe sobre a visão nossa, mas a nossa visão é que realmente nós preferimos não usar aditivos. Então a gente usa etanol comercial e transformamos os motores para que eles aceitem o etanol comercial. Hoje em dia a gente tem a satisfação de dizer que nós já montamos uns 16 geradores, já temos umas 10 mil horas de operação. Eu vou mostrar alguns exemplos. Em maio de 2009, nós fizemos os nossos 2 primeiros geradores e colocamos no Forte Copacabana, na inspeção do Comitê Olímpico Internacional, para avaliação das condições da cidade do Rio de Janeiro para as Olimpíadas de 2016. E lá, então, por 60 horas, nós colocamos esses dois geradores e por 60 horas o Forte Copacabana ficou totalmente iluminado pela energia gerada por esses 2 geradores. O então presidente Lula nos viu, nos visitou, a presidente Dilma também ficou super entusiasmada, inclusive com a possibilidade de utilização de etanol para a substituição do diesel na região amazônica. Bom, diesel na região amazônica é uma coisa séria. São consumidos mais ou menos 2,4 bilhões de litros de diesel por ano na Amazônia. Você tem uma logística impressionante, onde 6 navios saem de Santos, de São Sebastião, viajam 6 mil quilômetros até Manaus, distribuem o diesel para uma frota de 200 barcaças e 800 caminhões, e o diesel, então, é distribuído por toda a Amazônia, por capilaridade, onde você tem cerca de 7 mil localidades rodando com geradores diesel, em sua imensa maioria, antigos e com um grau de manutenção não muito satisfatório. Se você pensar que o nosso diesel ainda tem um teor de SO, um teor de enxofre alto, as emissões de SO3 na Amazônia são altas e é uma região de alta densidade pluviométrica. Você pode imaginar que tem chuva ácida na Amazônia. Então, um dos projetos que é de interesse do governo federal é de trocar diesel por etanol na Amazônia, e eu tenho a satisfação de dizer que a presidente Dilma tem interesse pessoal, ela acompanha esse projeto. Nós vendemos já 2 motogeradores como protótipos para a Eletrobras, para começar a ver a viabilidade de utilização de etanol para a geração elétrica distribuída na Amazônia. Bom, se a gente pensar que um dos objetivos do governo brasileiro é transformar o etanol em commodity e expandir as fronteiras de etanol, inclusive para a África, você começa a ver que tem um sentido tremendo em fazer a instalação de centenas ou milhares de geradores a etanol de forma distribuída. Você pode fazer um salto tecnológico
semelhante ao que está acontecendo em alguns países da África, onde eles estão indo direto para a telefonia móvel sem passar pela telefonia fixa. Então, por exemplo, se você instalar, vamos dizer, em países onde tem etanol, e já são bastante países na África que tem etanol, se você começa a instalar uma cadeia de geradores a etanol, você não precisa de investir em linhas de transmissão e distribuição, você tem geração distribuída, a junção de energia elétrica com internet, comunicação, traz inclusão social, e você não precisa de importar o combustível, você pode plantar o combustível e usar esse combustível. Então a gente acha que a geração de energia elétrica a etanol é um outro vetor que mal começou a ser utilizado. Eu queria inclusive congratular o meu colega da GE pelos esforços. A gente tem uma tremenda comunhão de propósito, uma tremenda simpatia por essas iniciativas. A gente tem uma relação com a Petrobras também fantástica. E a gente acredita que tem um futuro muito bom para esses geradores. Eu vou mostrar mais alguns detalhes. Esse gerador aqui, ele foi instalado com mais 2. Eu vou voltar para essa tabela. No Salão do Automóvel agora, passado, em outubro, nós instalamos 2 geradores de etanol e mais um sistema de abastecimento automático do lado de fora do AMB e o estande da Única no Salão do Automóvel. Durante toda a duração do salão foi iluminado com energia elétrica proveniente dos 2 geradores que a gente instalou. E isso gerou bastante curiosidade e nós passamos tranquilamente a duração do salão todo com um gerador só, nem precisou de entrar o backup, e sem problema nenhum. Depois nós desmontamos um motor, o desgaste foi muito pequeno. Hoje em dia, a gente já também está conseguindo ter uma eficiência de 42%, uma eficiência térmica no motor a etanol. É uma eficiência totalmente comparável aos 42%, 43% que você tem em bons motores diesel. Pra vocês terem ideia, o rendimento de um motor de carro flex é da ordem de 30%. Então a gente consegue 42% de eficiência, e se você multiplicar a eficiência pela eficiência do sistema elétrico, a gente hoje em dia tem 37,2% de eficiência global contra 37,8% de um gerador diesel usando o mesmo motor Scania. Bom, basicamente isso que eu queria apresentar. A gente vê outras possibilidades também no uso de etanol. Se você fizer uma introdução de sistemas de geração de potência e etanol, a gente estava estudando um caso na Guiné, onde a Vale tem um projeto grande, em que você pode mudar a face do país do ponto de vista de você instalar milhares de geradores a etanol, bombas de irrigação a etanol. Você pega um motor de carro, 1.0, 1.4, o que seja, e esse motor pode tocar uma bomba de irrigação. Você, então, pode aumentar a área de plantio, você pode trazer novas culturas, você pode induzir agroindústrias, ou seja, você pode ter toda uma cadeia de sustentabilidade, ilhas de sustentabilidade, que a gente chama, a partir da introdução de etanol como um vetor de produção de energia elétrica limpa e de desenvolvimento social. Bom, a gente acredita firmemente no futuro do etanol. Achamos também que etanol, em conjunção com gás de biomassa, que aí você olhar o que você pode fazer dentro da usina, você consegue ter se você tiver gás de biomassa, e a gente está trabalhando em gaseificadores, gás de biomassa com injeção de etanol é também um combustível super eficiente e que pode ser uma maneira complementar de queima de biomassa para a geração de bioeletricidade. Bom, senhores, isso que eu queria apresentar e muito obrigado. Eu falei que vocês iam gostar, né, das apresentações. Tive o privilégio de ver antes. Vamos para a última e aí temos aí quase 45 minutos para as perguntas e respostas. Então eu queria convidar o John Mello da Emeris para fazer a apresentação final. Boa tarde. Eu vou experimentar com o meu inglês, porque o destaque que eu tenho em português vai ser difícil dos brasileiros e dos ingleses me perceberem. Só vai experimentar o inglês. Mas eu, antes de ir ao inglês, eu quero agradecer o John,
porque o governo está a perguntar para onde é que foi o etanol. O etanol está sumido, mas eu penso que hoje já aprendi para onde é que está o etanol. O etanol está nos motores da GE. Você precisa entender bem onde é que o etanol está. Está bem, agora eu vou mudar em inglês. What I'd like to do with you is, first of all, start just by sharing with you that in this... Dizendo que o que nós temos não foi um problema, mas uma fantástica oportunidade. E é uma oportunidade bastante simples. E nós estamos na melhor sistema de uma solução de biomassa no mundo. A cana no Brasil é o líder, não é uma tecnologia. Nós temos bastante tecnologias para fazer produtos maravilhosos. A tecnologia que nós conhecemos está aqui. Isso não é demanda que nós temos. O problema não é demanda, nós temos demanda por produtos. Nós temos as fábricas que já estão operando, nós temos volume, e o volume hoje já está todo vendido. Nós temos pessoas que querem produtos, nós temos demanda por vendas de 40 milhões de dólares, e este ano as vendas já estão feitas. Qual é o desafio, então, eu diria? A oportunidade é o desafio. Eu acredito que a oportunidade para aceitar o que nós estamos fazendo hoje é criar mais valor para a cana, a biomassa. Criando mais valor, a oportunidade é criar valor sustentável na área. Para termos mais demanda, precisamos mais investimento. Então, o meu foco vai ser compartilhar com vocês quais são os produtos, quais são as oportunidades e qual o mercado. E estamos nos falando a respeito de uma coisa muito simples: agregar valor a um setor-chave para ter mais rentabilidade e podermos crescer num mundo que está precisando da melhor biomassa. Vamos compartilhar. Eu vou explicar a tecnologia de forma bastante simples. Nós temos fermentação, processo de fermentação, e usamos para fazer produtos diferentes. Isso é um processo de engenharia. Nós temos carbonos de biohydro. Nós temos C10, que está sendo desenvolvido. Quem está financiando isso é o nosso parceiro, a Total, e nós estamos fazendo uma parceria com a GE, que está produzindo combustível para jatos. Nós também estamos visando o mercado global. O problema é que às vezes nos esquecemos como o mercado global está crescendo, rapidez. E se olharmos de hoje para frente até 2025 e virmos o número de carros que nós vamos ter um valor, um número enorme de carros que vai entrar no mercado, matéria-prima. É um número incrível, exatamente por isso que estamos pensando neste setor. Cosméticos, nós temos produtos que estamos vendendo hoje, nós temos produtos para higiene, nós temos, então, um produto fantástico, um xarope de cana-de-açúcar, por exemplo. O segundo produto, nós temos